Por que sofremos? Davi, Paulo, Yongishu, o testemunho da cura miraculosa, depois de 10 anos de sofrimento. Parte 2, capítulo 12 de 14. É importante a cura divina. Algumas pessoas ensinam que a cura divina não é importante. Outras dizem que ela de modo algum é necessária. Todavia, é certo que os apóstolos não ensinaram isso. Pedro ensinou que tanto a salvação como a cura divina são muito importantes. Ele mesmo levou centímetros seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2:24. Para Pedro, pregar o evangelho significava salvar almas e curar os doentes, de sorte que transportavam os enfermos para seus punham centímetros leitos em esteiras, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Também das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Outro exemplo é o apóstolo João. Era ele o apóstolo amado, que se reclinara no seio de Cristo durante a última ceia. É provável que João conhecesse o coração de Jesus melhor do que qualquer outro discípulo. João não disse que a cura divina não era necessária, e que não era importante. Na verdade, foram João e Pedro que se uniram e curaram o coxo que mendigava à porta do templo, chamada Formosa. Disse João em sua terceira epístola: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João 2. Estas palavras não eram simples saudação, mero desejo otimista da parte de João. Ele orou fervorosamente pela saúde daquele crente, para que ele ficasse livre de doenças. Que diremos a respeito dos demais apóstolos? Que é que ensinavam? Como se sentiam? Aqui está a oração de um deles. Agora, ó Senhor, olha para suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Atos 4:2.29 e 30. Deus respondeu a tão ardente desejo e oração. Em Atos 4:31 lemos: Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo, se anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Diz a Bíblia que os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, se que a graça abundante descera sobre o povo. Atos 4:33. Vemos com toda clareza nessas passagens que os apóstolos não faziam separação entre a palavra de testemunho e a da cura divina e sinais miraculosos. Oravam fervorosamente a fim de receber uma bênção dobrada de Deus, e também ensinavam outras pessoas a fazerem o mesmo. Tiago 5:2.14 e 16. 1 Pedro 2:2. O apóstolo Paulo não aprendeu de Jesus enquanto o Senhor esteve na terra. Paulo experimentou um encontro maravilhoso com o Senhor que subira aos céus. Atos 9:1-9. O resultado desse encontro extraordinário foi que Paulo creu em Jesus, recebeu uma vocação e subsequentemente realizou grandiosa obra para o Senhor. Em Romanos 15:2.17 e 18 assim diz Paulo: De sorte que tenho motivo para gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas que pertencem a Deus. Não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras. Algumas pessoas acham que é vergonhoso falar do Evangelho de Jesus como estando acompanhado de sinais, de maravilhas, e do poder do Espírito. Condenam os crentes que falam dessas coisas. Mas Paulo afirma que ele se gloriava nessas coisas. De modo que desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. Romanos 15:19. Seu ministério viu-se acompanhado de sinais e maravilhas e do poder do Espírito, em que o apóstolo tanto se gloriava. Como podemos explicar e desculpar nossa negligência desta graça, que fez com que gentios incrédulos se reunissem em números crescentes ao redor da igreja? Se nosso conhecimento humano avançado, se nossa filosofia e nossa educação de fato são mais eficazes na pregação do Evangelho do que aquelas coisas em que Paulo se gloriava, por que é que não pregamos nosso Evangelho com mais vigor ao redor do mundo? Há mais gentios hoje do que nos tempos de Paulo. De que maneira podemos conduzir esses gentios à obediência? Somos porventura mais sábios do que Deus? Na verdade, devemos pregar as palavras de Jesus e os sinais e maravilhas que acompanham sua palavra, até o fim dos tempos. Marcos 16:20. Paulo havia dito aos hebreus: também Deus testificou com eles, por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Hebreus 2:4. Será que nós vamos desprezar essa admoestação e tentaremos pregar o Evangelho de Jesus meramente mediante a palavra de sabedoria do homem? Precisamos responder a esta solene pergunta. Dizer que não precisamos de sinais e de maravilhas nem do poder do Espírito Santo em nossos dias nada mais é do que uma tentativa de esconder nossa fragilidade e falta de poder. Os sinais, maravilhas e o poder do Espírito Santo são testemunhos essenciais do Evangelho, pelo que precisamos usar os dons que nos foram concedidos por Cristo para a glória de Deus. Naturalmente que o abuso ou mau uso desses dons é errado. Infelizmente algumas pessoas usam mal esses dons, e deles abusam. Mas sempre que as boas obras de Deus são realizadas, o diabo entra em cena, isto é infalível, e tenta destruir a obra de Deus. Com frequência o diabo vem disfarçado como anjo de luz. Acima de tudo, atenção,
Quanto maior e mais importante a obra de Deus, mais severa se torna a interferência do diabo. Há um velho provérbio coreano que diz: não vamos deixar de colher rosas por medo dos espinhos. Em outras palavras, quando enfrentamos interferências ou perturbações, não vamos recuar. Ao contrário, faremos todos os esforços no sentido de lutar fervorosamente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 3. Devemos identificar o diabo, estabelecer a verdade da situação sobre o fundamento da palavra de Deus, e promover a causa do Evangelho. O homem é dotado de uma natureza que inerentemente deseja experimentar milagres. Por quê? Porque ele veio de Deus. Devemos exibir a poderosa mão do sumo pastor de nossas almas a todas as pessoas. De outra forma, o diabo leva vantagem sobre nossa natureza frágil e nos conduz à destruição. Os sinais, maravilhas e a graça da cura divina são muito importantes e, à semelhança dos apóstolos, devemos orar com todo fervor para praticá-los. Final do capítulo 12 de 14. Por que sofremos? Davi, Paulo, Yonjishu,